Boa tarde, pessoal. Estamos chegando aí no final da nossa disciplina de higiene e segurança do trabalho, nosso curso técnico em agronegócio. Então vamos partir para uma aulinha de revisão para a gente ver um pouco, dar uma relembrada nos assuntos que foram tratados então ao longo do nosso semestre. Bom, perguntinha básica aí, quem que atua na saúde do trabalhador? Como a gente viu, tem diversos órgãos, então a empresa é um deles, trabalha na prevenção, no gerenciamento dos riscos, tá? Outro órgão que trabalha é a questão do sindicato. O sindicato tem que trabalhar na prevenção também, tá? Na questão da homologação dos dissídios, os acordos coletivos, tá? Questão de indenizações também. Outro órgão que atua na saúde do trabalhador é o Ministério da Saúde, nosso SUS. Deveria prevenir, né? Mas hoje ele mal consegue tratar, mas é o que hoje nós temos aí. O Ministério do Trabalho também, então trabalha na autuação, tá? Na fiscalização, interdição quando necessário. O Ministério Público vai ser aquele órgão que vai ser o responsável por responsabilizar, ou seja, aconteceu alguma coisa, o Ministério Público então intervém e faz dá as responsabilidades a quem quer que seja. E o Ministério da Previdência Social, o INSS, tá? Vai trabalhar na questão da indenização e das sequelas. Aí, infelizmente, depois que acontecer um acidente de trabalho, aí é o INSS que vai trabalhar, né? Vai trabalhar a função dos afastamentos. Bom, quando a gente fala em acidente de trabalho, né, tem algumas razões que nos levam a pensar um pouco na segurança, tá? A gente viu todas elas. Uma delas seria as razões humanitárias, tá? Ou seja, depois que acontece um acidente de trabalho, né, ficam as dores físicas, muitas vezes a incapacidade, de repente a pessoa perde um membro, né, amputa uma perna, uma mão. Alguns casos mais sérios até levam à morte, né? E quando a pessoa retorna ao trabalho, muitas vezes também não retorna, tem muitos problemas psicológicos aí que a pessoa vai levar para o resto da vida, isso consigo e com a sua família. Tem as questões morais, né? A gente sabe que é um dever da empresa e dos responsáveis, né, na empresa zelar pela segurança, embora nem sempre isso seja o que acontece, mas é um dever moral então das empresas zelar pela segurança de todo trabalhador. Tem as questões sociais também, né? Ou seja, ninguém gosta de trabalhar numa empresa que acontecem acidentes de trabalho e acidentes muitas vezes graves, né, toda semana ou frequentemente. Isso fica um clima pesado na empresa, tenso, gera muitas discórdias, muitas brigas até mesmo entre os funcionários. Tem as questões legais, né, ou seja, depois que aconteceu a gente vai responsabilizar. Então a direção, a parte os donos da empresa vão ter que assumir as suas responsabilidades, os técnicos, principalmente de segurança do trabalho, vão ter também que responsabilizar, e os trabalhadores, né? Seja quem sofreu ou seja quem, por causa de alguém que tenha cometido acidente de trabalho. E sem falar nas questões econômicas, né, gente? Uma pessoa que não está trabalhando, né, vai culminar então em horas perdidas, na própria falta de produção, ou seja, você não tem aquele ou aqueles funcionários trabalhando, e pode gerar atrasos nas encomendas, enfim, e isso pode dar um problema muito sério para a empresa. Só para a gente relembrar, o que é um acidente de trabalho? Tem algumas definições. Uma delas é qualquer evento indesejável, obviamente não se espera isso, né, relacionado com o exercício do trabalho, que vai provocar lesão nas pessoas, danos ao meio ambiente, à propriedade da empresa, aos bens da empresa, tanto da empresa quanto de terceiros, ou até mesmo bens públicos. Existem várias definições, essa é apenas uma delas, tá? Um acidente de trabalho, então, como é que ele pode ser medido? Através da sua intensidade, né? E a gente quantifica os danos e perdas através de alguns itens. Número de vítimas, quantas pessoas sofreram aquele acidente, foram afastadas, enfim. Qual a área do meio ambiental atingida, quais foram os danos ao patrimônio da empresa e também quais foram os danos aos bens públicos, o que isso causou tanto numa empresa quanto numa instituição pública. Falando um pouquinho dos riscos ambientais, nós lembramos que são 5 riscos, né? Agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e os mecânicos ou de acidentes. Os agentes químicos, então, são ali poeiras, névoas, vapores, os gases. Bastante cuidado com eles, principalmente porque a gente não enxerga esses riscos na sua maior parte dos casos. Os agentes físicos, representados pela cor verde, ruído, vibração, pressões anormais, temperaturas ou extremas, né, tanto para calor quanto para frio, umidade. Tá? Grupo 3, agentes biológicos, então são vírus, bactérias, fungos, né, essa época de inverno aí, o inverno se aproximando, é muito comum isso em ambientes fechados. Tá?
Depois os agentes ergonômicos, que envolvem então a nossa postura de trabalho, a questão de esforços repetitivos, trabalhos físicos muito pesados, tá? Isso também, questão do trabalho noturno. E para finalizar, os agentes mecânicos, que é o quinto grupo, então desde um layout de fábrica mal organizado, matéria-prima fora da especificação que pode quebrar e machucar alguma pessoa, máquinas com algum defeito, algum problema, sem sensores, por exemplo, de segurança, questão da eletricidade, né, tomar um choque elétrico, a própria iluminação pode favorecer um acidente através de um agente mecânico, ok? Bom, para fiscalizar isso, então, nós temos então as chamadas normas regulamentadoras, né, que são normas referentes à segurança e saúde do trabalho. E elas são de observância obrigatória, ou seja, elas estão ali para serem cumpridas. Lembra que a gente comentou, inclusive no segundo vídeo que nós passamos, agora as normas elas estão sobre o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então acessa lá www.mtps, né, Ministério do Trabalho e Previdência Social.gov.br, e você vai ter então as 36 normas regulamentadoras. Nós destacamos algumas delas, começando pela 4, então que é os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. A NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Vocês já devem conhecer a famosa CIPA, né? Garanto que muitos de vocês podem até, ou já foram, ou serão cipeiros. A NR6 vai falar sobre os equipamentos de proteção individual, aqueles chamados EPIs, que são obrigatórios no uso de qualquer função, na execução de qualquer função e tarefa. A NR7, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, então na questão também de prevenção, né, de doenças ocupacionais dentro de uma empresa. A NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, muito importante, está muito na moda essa questão de tudo que envolve a questão do meio ambiente, né, a fiscalização está em cima. NR10 e 12, também extremamente importante para quem trabalha na indústria, que é a 10, a instalação e serviços em eletricidade, tudo que envolve reparo, conserto, qualquer serviço que envolva a eletricidade, o trabalhador tem que ser certificado pela NR10. NR12, segurança em máquinas e equipamentos, essa é a que está batendo direto, tá? E é uma das normas mais importantes que nós temos hoje. Essa norma fala sobre vários dispositivos em qualquer tipo de máquinas, qualquer tipo de equipamento, de dispositivo, consta nessa norma. É uma norma relativamente extensa, mas quando você for procurar a norma, você vai verificar em qual assunto que você quer tratar dentro da tua necessidade e vai direto no assunto para ver o que ela fala. A 15 e a 16 vão falar então sobre atividades e operações tanto insalubres quanto perigosas, um pouquinho do que é insalubridade, o que é a periculosidade. A NR17 vai falar sobre ergonomia, então a questão das posturas, alturas de trabalho, iluminação, os esforços físicos, tanto repetitivos ou monótonos. A NR21, trabalhos a céu aberto, então tudo que envolve ambientes fora, digamos, externos à empresa. A 23, a proteção contra incêndios, né? Isso é muito importante, né? Nos últimos 2, 3 anos tem se cobrado bastante. E a 26 fala então sobre a sinalização de segurança, vai falar então sobre as placas, os formatos e tudo mais. Bom, dentro de todas as NRs, a gente destacou algumas que foram aquelas que eu falei para vocês antes, mas nós pegamos 2 ou 3 na verdade e demos uma ênfase um pouco diferenciada. Uma delas é a NR33, que vai trabalhar em espaços confinados. Então, o que é um espaço confinado? É qualquer área ou ambiente que não é projetado para ocupação humana contínua. Não é projetado para ocupação humana contínua. Que possua meios limitados de entrada e saída, ou seja, não é fácil de entrar e sair, tá? Não é como uma porta que eu abro e entro a hora que eu quiser. Ventilação existente, ela é insuficiente, ou seja, não há janelas, não há dutos de ventilação, tá? Que vão remover qualquer tipo de contaminante, seja falta de oxigênio ou o excesso, tá, gente? Só lembrando, o excesso de oxigênio também é prejudicial para o nosso organismo, tá? Então essa é a definição da NR33. Lembrando, na NR33 tem que preencher a PET. O que é a PET? A permissão de entrada e trabalho. Cada PET ela é válida somente para aquela situação. Se você saiu do espaço confinado, fui buscar uma chave, fui buscar qualquer outra coisa e retornei, eu tenho que preencher outra PET. Ela é válida somente para cada entrada. É
totalmente, é expressamente proibida a entrada de forma individual. Não se entra em espaço confinado individualmente, pelo menos 2 pessoas, tá? E tem que ocorrer a capacitação, então, a cada 2 meses para todas as pessoas que entram em espaço confinado. Se essa pessoa não tiver a capacitação, ela não pode entrar, ok? NR35, também muito importante na área que vocês vão atuar. Trabalhos em altura. Então, o que é um trabalho à altura? A própria definição fala, é qualquer atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Então verifiquem, 2 metros parece uma altura baixa, mas já é o suficiente para um acidente ser grave. Tá? E aí nós lembramos de algumas responsabilidades, tanto do empregador por um lado, quanto do trabalhador pelo outro. Por parte do empregador, ele é responsável por colocar, né, e por proporcionar todas aquelas medidas de proteção para que seja feito o serviço, fazer uma análise de risco dos locais, né? Mesmo se ele não sabe fazer, então ele vai ter que contratar alguém para fazer, e ele tem autoridade para suspender o trabalho quando necessário. Então, se ele verificar qualquer tempo, qualquer problema, ele pode suspender. E quais são as responsabilidades, então, do trabalhador? Ele tem que usar os equipamentos de proteção individual, zelar pela sua segurança, tá? E fazer tudo conforme a norma regulamenta. Bom, 33, 35, tá? Eu falei que eram 3 normas, agora a terceira que eu coloquei para vocês, a NR31, tá? Que são, digamos, poderia se colocar como as 3 mais importantes aí para a área de vocês. A 31 é tudo que envolve a segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, tá? Ela que vai estabelecer os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, tá? De forma a tornar compatível o planejamento e desenvolvimento das atividades com a segurança e saúde e meio ambiente no trabalho. Então essa norma ela é extensa também, mas ela vai proporcionar com que sejam estudados e verificados tudo aquilo envolvido na agricultura, pecuária e assim por diante. Bom, aí a gente destaca alguns assuntos. Primeiro, falar um pouquinho sobre a manipulação e utilização e conduta com os chamados agrotóxicos. Primeiro ponto, tá? É proibido a manipulação de qualquer tipo de agrotóxico, gente, vocês sabem, tá? Mas a gente vai reforçar aqui, por menores de 18 anos, maiores de 60 anos de idade e gestantes. Por quê? Porque tem um certo risco e eles não devem ser expostos, então, a esses riscos. As embalagens retornáveis, aquelas chamadas dos bulks, tá? Tem que receber o tratamento especificado pelo fabricante ou fornecedor antes do descarte, antes da devolução. Como é que eu vou saber qual é o tratamento? Ler o rótulo, ler a bula da embalagem. Na própria embalagem já fala isso. E é expressamente proibido armazenar agrotóxico ou qualquer coisa do tipo a céu aberto. Por quê? Pelo perigo de contaminação e problemas que podem acontecer. Ok? Agrotóxicos, primeiro tópico. Segundo, máquinas, equipamentos e implementos. Equipamentos define de uma forma geral tudo que nós temos aí, tá? Gente, usar somente para aquilo que ele foi projetado. Se alguém parou, sentou e projetou um equipamento para fazer tal função, é para fazer aquela função. Não é para estar fazendo gambiarra, tá? Utilizando de uma outra maneira. Isso pode gerar um acidente e com certeza vai gerar um acidente, tá? E só pode ser operado por trabalhadores que tenham capacitação e qualificação para aquela função. Então, não pode ser operado, porque não sei o que, não tinha ninguém. Não. Operar aquela pessoa que recebeu o treinamento para isso. Ok? Terceiro tópico dentro da 31. Falar um pouquinho sobre silos. Tá? Expressamente proibida a entrada de trabalhadores durante a sua operação, se não houver meios seguros de saída ou resgate. Tá? Tem que estar conectado à linha viva, evita uma série de problemas. Mas nunca aconteceu comigo. Pode acontecer se você não cuidar desses detalhes. Antes da entrada, né, dos trabalhadores na fase de abertura dos silos, deve ser medida a concentração de oxigênio e o limite de explosividade de acordo com qual tipo de grão está sendo armazenado lá dentro. Tem equipamento específico para isso e é extremamente importante. Volto a salientar, os gases a gente não visualiza, tá? E a maior parte deles a gente não sente o cheiro deles. Simplesmente a pessoa desmaia e acaba morrendo no local onde entrou, tá? Mas outra questão sobre os silos, tá? Que os trabalhos então devem ser realizados com no mínimo 2 trabalhadores, justamente, um cuidando do outro, tá?
sendo que um deles permanece no exterior. Por quê? Se acontecer qualquer coisa com a pessoa lá dentro, num espaço confinado, por exemplo, ou lá no silo, ele tem como puxar essa pessoa de volta, através dos cintos de segurança e do cabo de vida, e também através de um rádio, né, um rádio comunicador, chamar reforço, enfim, chamar uma outra pessoa para auxiliar na segurança. Essa pessoa, ela não pode sair da entrada do espaço, tá? Ela tem que ficar lá. Ela só pode entrar no espaço se vier uma terceira pessoa. Ok, gente? Tá? Bom, encerramos então a nossa disciplina. Espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais sobre os aspectos de segurança no trabalho. Boa prova para vocês, bons estudos e qualquer coisa a gente está à disposição. Um abraço e quem sabe até uma próxima.